Bom, retomando a correção das questões, vamos agora para a questão 7 no mesmo concurso. Assinale a assertiva correta. Letra A. A criação de municípios deve observar os requisitos estabelecidos por lei complementar federal. Isso ficou incompleto. Não basta a lei complementar federal. Você tem que ter a consulta às populações diretamente interessadas através de plebiscito. Você tem que ter lei estadual também. Enfim, então muito incompleta, sucinta demais. Tão sucinta que passou a ser uma opção errada, a opção A. Letra B. O Distrito Federal não pode dividir-se em municípios. Isso é verdade. O artigo 32 da Constituição deixa isso claro, veda textualmente a divisão do Distrito Federal em municípios. Então, Brasília e as 19 cidades satélites que compõem o que a gente chama de Distrito Federal não podem se subdividir. Daí a chamada dupla competência normativa do Poder Legislativo Distrital. Ora, o deputado distrital legisla como se o vereador fosse, resolvendo assuntos atinentes à competência dos municípios. Ora, o deputado distrital legisla sobre assuntos próprios da competência remanescente do Estado-membro. Então, ora funciona como vereador, ora funciona como deputado estadual ao mesmo tempo, já que Brasília e as 19 cidades satélites formam uma unidade territorial indivisa dentro do Pacto Federativo proposto pelo Constituinte de 1988. Até o nome do órgão legislativo do Distrito Federal demonstra isso, Câmara Legislativa. É um neologismo criado pela junção da expressão Câmara Municipal com a Assembleia Legislativa. Isso já dá para você uma dica de que há no Distrito Federal uma dupla competência normativa. Ora, legisla e administra assuntos de predominante interesse local, portanto de competência municipal. Ora, legisla e administra assuntos de predominante interesse regional, ou seja, afeitos à competência reservada ou remanescente do Estado-membro. Então, essa opção B é a opção correta. Vamos à opção C. A criação de novos estados, mediante desmembramento, depende apenas da iniciativa da Assembleia Legislativa Estadual. Claro que não. Uma leitura rápida do parágrafo 3º do artigo 18 afasta qualquer chance dessa opção ser correta. Letra D. A Constituição veda a remuneração de vereadores em municípios com menos de 100 mil eleitores. Isso já aconteceu, já houve um tempo no Brasil que o cargo de vereador era honorífico, ou seja, o vereador não recebia nada. Bons tempos, inclusive. Agora isso não é mais assim, infelizmente. Letra E. O Distrito Federal forma uma autêntica unidade federativa, dispondo inclusive de Tribunal de Justiça e de Ministério Público Distrital. O Tribunal de Justiça e o Ministério Público, assim como a Defensoria, no Distrito Federal, são mantidos, administrados, remunerados, legislados pela União. Então a gente pode dizer que o Distrito Federal tem um poder legislativo? Tem um poder, a Câmara Legislativa. A gente pode dizer que o Distrito Federal tem um poder executivo? Em parte, porque ele tem uma governadoria distrital, governador, vice-governador, seus secretários, com autonomia, mas a esfera do Ministério Público e da Defensoria Pública é mantida pela União. E a gente não pode dizer que o Distrito Federal tem um poder judiciário, porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é mantido pela União. Então, o Distrito Federal tem dois poderes, vamos dizer assim, né? Por isso que essa opção está errada. Então, a única opção correta na questão 7 é a opção B de bola. A questão 8. Assinale a assertiva correta. A autonomia constitucional dos municípios veda o controle externo da Câmara Municipal por intermédio do Tribunal de Contas do Estado. Ao contrário, isso é autorizado textualmente na Constituição, no artigo 31, ok? Então isso está errado, a opção A está errada, basta fazer uma leitura do artigo 31 para perceber isso. Letra B. Compete aos municípios instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade da prestação de contas e publicação de balancetes nos prazos fixados em lei. Literal. Isso aqui está repetindo literalmente o artigo 30, inciso 3, portanto não há o que discutir, essa opção é a correta. Letra C. Os municípios, em face do interesse e peculiaridades locais, podem legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para sua administração direta e indireta, inclusive fundações e empresas sob seu controle.
Tá? É um caso hoje, na época dessa questão, em 91, não havia dúvidas de que a resposta estaria errada, dentro ainda da visão absolutamente literal do texto constitucional. Hoje isso já causaria problemas. Os municípios eles têm alguma competência, sim, para tratar de licitações. Não para legislar, e não em todas as modalidades, mas eles têm alguma competência para adequar o processo licitatório às suas peculiaridades. Isso é fato. Letra D. Compete aos municípios, concorrentemente com a União e os Estados, legislar sobre direito tributário e financeiro. Bom, o direito tributário já é uma realidade. Financeiro, não. Financeiro é uma competência concorrente da União com os Estados. E a opção é: a União não intervirá em municípios, salvo para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de município em outro. A União não intervém em municípios. Isso está no artigo 34, caput, da Constituição da República. Mas, tem um detalhe. Se vier uma questão afirmando a União, nos termos da Constituição da República, a União nunca intervirá em municípios, toma cuidado, essa opção está errada. A União pode intervir em municípios, sim, se esses municípios estiverem localizados em territórios federais. Eu sei, professor, mas não tem territórios federais hoje no Brasil. Eu sei que não tem, mas eles podem ser criados. Isso está previsto no artigo 35 da Constituição. Então, é conveniente que você fique atento. A União não vai intervir em municípios localizados em Estados-membros, mas a União poderá, em tese, intervir em municípios que, porventura, estejam localizados em territórios federais. Porque, ao contrário do Distrito Federal, que a gente acabou de ver, não pode ser vedada a divisão em municípios, os territórios federais não têm essa vedação. Se um dia for criado um território federal, hipótese muito remota, mas se um dia for criado, esse território ele poderá, sim, ser dividido em municípios. Então, a questão 8 ficou com a opção correta, a letra B de bola. Questão 9. É competência privativa da União. Questão que envolve o artigo 22. Competência legislativa privativa, portanto, em tese, delegável. Legislar sobre direito tributário, financeiro, produção e consumo. Bom, tem um macetezinho, né? Existem os direitos de competência legislativa concorrente. Tributário, financeiro, econômico, penitenciário e urbanístico. Isso está lá no artigo 24, inciso 1. Se você sabe que o direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico são direitos de competência concorrente, os demais são de competência privativa. Então, se ele coloca aqui direito tributário e financeiro, você já exclui logo. Não é competência do artigo 22, é competência do artigo 24. E o enunciado está pedindo o quê? Uma competência do artigo 22. Agora, se você coloca direito civil, aí, se direito civil não é tributário, financeiro, econômico e urbanístico, não é penitenciário, então é competência privativa da União. Um macetezinho que a gente aprende em sala de aula. Essas questões, claro, sobre competências legislativas, administrativas da União, artigos 21, 22, são questões sempre que vão exigir de você memória, capacidade de memorização, são questões sempre literais. Isso naquela época e até hoje. Legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, solo dos recursos naturais, você usando o bom senso, você vai perceber que isso não pode ser só da União, né? Legislar, aí direito penal, eleitoral, aí não tem nem que aplicar o macete, não é tributário, financeiro, econômico, penitenciário, urbanístico, então a opção correta só pode ser a letra C. Não preciso nem ler as outras duas opções, é só saber esse macetezinho excludente dos 5 direitos do artigo 24, inciso 1. Você decora os 5 direitos e, por exclusão, sabe os 10 do 22.1, porque no 22, inciso 1, eu tenho 10 direitos cuja competência privativa é da União. Entre eles, penal, eleitoral, agrário, marítimo e do trabalho. Portanto, a opção correta é a letra C. Gostou do macetezinho? Pois é, eu também gostei. Agora vamos para a questão 10. Questão 10 diz assim: quanto à disciplina constitucional dos cargos públicos é correto afirmar? É uma questão que envolve conhecimentos do artigo 38 da Constituição da República. Os cargos públicos de provimento efetivo, bem como os vitalícios, somente podem ser providos por concurso público de provas e títulos em qualquer hipótese. O cargo público de provimento efetivo de provas, não necessariamente provas e títulos. O vitalício tem que ser de provas e títulos, né? Então, mas vamos aceitar essa opção como correta. Letra B. A Constituição não admite a distinção entre brasileiros natos e naturalizados para a ocupação de cargos públicos quaisquer. Bom, a Constituição admite.
embora o artigo 12 da Constituição, no seu parágrafo 2º, afirme, né, que a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados fora dos casos previstos nesta Constituição, então a lei não pode. A norma infraconstitucional não pode, mas a Constituição cria distinções de tratamento. Uma dessas distinções envolve 6 cargos do Conselho da República, no artigo 89, inciso 7. Então, aqueles 6 conselheiros da República, 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pela Câmara, 2 eleitos pelo Senado, para mandato de 3 anos, vedada a recondução para o período subsequente, aqueles 6 cargos são privativos de brasileiros natos. Só que a questão, ela fala não em cargos nomeados, a opção fala em ocupação de cargos públicos. Então você poderia usar isso como exemplo, para entender que essa opção está errada. Mas também pode usar o artigo 12, parágrafo 3º, que tem cargos ali, uma relação de cargos, uma relação taxativa, inúmeros clausos, cargos privativos de brasileiros natos, quer dizer, cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, não senador ou deputado, mas presidente das casas, só para brasileiro nato. Os 11 ministros do Supremo devem ser brasileiros natos. Os cargos de carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e uma pasta ministerial apenas, o ministro de Estado de Defesa, é a única pasta ministerial que exige do seu titular a brasilidade da ata. Só. Os outros ministros não. Os outros ministros, nos termos do artigo 87, sejam brasileiros, não precisam ser brasileiros natos. Mas o ministro de Estado de Defesa tem que ser nato. Então isso acaba também inviabilizando a opção B de bola. Então a opção B também está errada por isso. Opção C. O servidor público federal da administração direta pode acumular cargo técnico com outro cargo da mesma natureza em empresa pública, desde que haja compatibilidade de horário. É vedada essa acumulação. Só 2 profissionais de saúde, só 2 professores, ou um técnico profissional de saúde, ou na magistratura com magistério, ou do mesmo Ministério Público com magistério. Então essa opção também está invalidada. Opção D. Desculpe. O servidor deve afastar-se do seu cargo para exercício do mandato eletivo estadual, período que não será contado para promoção por merecimento. Não, período vai ser contado para promoção por merecimento, sim. Só não vai ser contado para promoção por antiguidade. O servidor deve afastar seu exercício de mandato estadual, período que não será contado para promoção por merecimento, só para promoção por antiguidade. Então essa é a opção correta, a letra D de dado. Desculpem, que eu li muito rápido. E a opção é, o estrangeiro não pode, em qualquer hipótese, ocupar cargo público. O estrangeiro pode sim ocupar cargo público, não há nada que impeça o estrangeiro de ocupar cargo público, desde que esse cargo não seja privativo de brasileiro nato, nos termos ou do artigo 89, inciso 7 da Constituição, ou do artigo 12, parágrafo 3º, já que a lei não pode estabelecer distinção de tratamento entre nato e naturalizado. Portanto, a questão 10, opção correta, letra D de dado. Questão 11. Assinale a opção correta. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, em qualquer circunstância, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas responderão pelos danos que seus agentes, em qualquer circunstância. Quer dizer, a responsabilidade civil artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, né? De direito público, prestadores de serviços públicos, qualquer sendo assegurado o direito de regresso contra o caso de dolo ou culpa. Perfeito. Letra B. Os atos de improbidade administrativa importarão a cassação de direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens previstas na lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Perfeito. Importarão cassação de direitos políticos, não seria o caso. Seria uma suspensão de direitos políticos, não a cassação que dá a impressão de perda de direitos políticos. Letra C. A lei reservará um percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência ou em desvantagem étnica. Não, só para as pessoas portadoras de deficiência. Também está lá no artigo 37, inciso 5.
Letra D, somente em lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedades economistas ou autarquia ou fundação pública. A criação de subsidiárias dessas entidades, de sua participação em empresas privadas, será autorizada pelo presidente da República. Essa parte final inviabilizou a opção D de dado. E a opção é, o servidor público afastado por exercício mandato eletivo perceberá seu benefício previdenciário como se em exercício estivesse. Perceberá. Então eu tenho duas opções. Eu tenho a letra E, que está correta, e a letra A, né? Enfim. Bom, não vi erro nenhum na letra A. Bom, é isso, gente. Então, duas opções corretas aqui, letra A e letra E. A gente se vê na próxima aula. Tchau.